e então ele vai na sua criação fazendo uma avaliação e para observar se realmente é aquilo que ele planejou para tudo aquilo que ele ia fazer. No Gênesis capítulo 1, você vê Deus criando todas as coisas e tudo sai perfeito. Deus fala, é muito bom. Em Gênesis capítulo 2 você vê um desdobramento daquilo que Deus fez, como ele fez algumas coisas, como ele criou o ser humano, ele separando um dia para adoração, para estar com o ser humano. Você vê no Gênesis capítulo 2, Deus unindo o homem e a mulher, dando uma ordem para eles serem fecundos, multiplicar e encher a terra, dando para eles também uma ordem, uma missão, para que eles cultivem e guardem o jardim. O plano de Deus original era que a partir de Adão e Eva, todo o planeta Terra fosse replantado, do jardim do Éden para o planeta Terra, numa perfeição, sem a intromissão do pecado. Adão e Eva, com os filhos que viriam, deveriam ir povoando o planeta de forma perfeita e expandindo o jardim do Éden para toda a terra. Esse era o plano de Deus. Então, o casamento que Deus estabeleceu no jardim tinha esta ideia primária: eternidade, nunca se desfazer. A ideia do sábado era que, a despeito de não existir pecado, Deus queria estar com o homem. Ele pararia as suas atividades de expandir o jardim do Éden do planeta para estar com Deus 24 horas. Quando chega no capítulo 3, depois de Deus informar Adão e Eva de que poderia haver um perigo, você vê então uma intromissão. Satanás entra numa serpente e ele engana Eva com a sua astúcia. E Eva, por sua vez, leva a Adão a possibilidade de pecar, de transgredir, e ele faz. Você vê no capítulo 3 a entrada do pecado, e no capítulo 3 a primeira tragédia da humanidade, que é um irmão matando o outro. E a partir daí você vê no capítulo 3 ainda Deus em busca do ser humano, procurando o ser humano. E você vê a partir daí a história de um Deus que nunca abandona o ser humano, por pior que ele seja. Você pode fugir para onde você quiser, você pode fazer uma atrocidade horrível, você pode ignorar Deus, Deus nunca vai desistir de você. Ele sempre vai nos procurar, sempre haverá uma oportunidade para você voltar para Ele, sempre vai ser assim. Então você agora vê, a partir do capítulo 4 de Gênesis, histórias de luta. Você vê o ser humano amargando a pior maneira de se viver. Tudo que é ruim, que Deus tentou impedir o ser humano de experimentar, ele agora experimenta e vive. Vem a dor, a enfermidade, as saudades, a morte, tudo que é ruim que você enfrenta hoje, nós estamos vivendo como consequência dessa queda. No auge do pecado, Deus se manifesta de uma forma maravilhosa e Deus envia Jesus Cristo. E nesse momento em que o mundo está vivendo um momento pior da sua vida espiritual, Deus se manifesta. Quando você lê o Espírito de Profecia, Ellen White, ela diz que a própria fisionomia de algumas pessoas, da maioria das pessoas, refletia a própria imagem de Satanás. Um mundo perverso, um mundo corrupto, onde Deus havia sido excluído a despeito da religião de estar forte. Então Jesus Cristo vem, e Ele vem pagar o preço da penalidade do pecado do ser humano. E Ele faz isso, Ele paga o preço, morre na cruz do Calvário, Ele ressuscita, Ele vai para o céu. Só que antes de Jesus ir para o céu, Ele deixou uma promessa linda, e você conhece a promessa: não se turbe o vosso coração. Você não se apavore, não se desespere, crede em Deus, crede em mim. Eu vou preparar um lugarzinho para vocês. Quando tiver tudo pronto, eu volto para buscar vocês. Em Gênesis capítulo 3, Satanás, que era um anjo criado por Deus, criou uma rebelião no céu
E ele então queria um trono acima das estrelas de Deus. Ele não pôde fazer isso. Ele vem para essa terra e ele concede o seu trono. Através da entrada do pecado, ele se torna livre para praticar toda a maldade do seu coração, levando eu e você a viver aquilo que nós estamos vivendo hoje, os dramas da vida. Quando você vai nos 3 últimos capítulos da Bíblia, você vê como é que vai terminar tudo. No capítulo 20 de Apocalipse, Satanás, que encontrou liberdade no capítulo 3 de Gênesis, no capítulo 20 de Apocalipse, ele é preso. Ele perde a sua liberdade. Ele não pode mais tentar, ele não pode mais prejudicar. E depois então de um período de prisão de 1000 anos, ele é solto e vem a sentença, e tudo o que existe nesse mundo envolvido no pecado é destruído. No capítulo 21 de Apocalipse, você vê Deus recriando. No capítulo 1 ele criou. No capítulo 2 ele mostra o desenvolvimento de como fez. No capítulo 3 entra o pecado. No capítulo 20 de Apocalipse, Satanás é aprisionado. O pecado é excluído. No capítulo 21 de Apocalipse, Deus está fazendo a nova terra e o novo céu. E no capítulo 22, ele continua descrevendo quem pode e quem não pode entrar, quem vai ficar de fora dessa nova terra. E no capítulo 22, você encontra 3 versos de toda a revelação do Apocalipse, que nos apresenta o que deve ocupar o meu e o seu pensamento, o que deve ocupar o meu e o seu coração, o que é mais importante para um cristão nos dias em que nós estamos vivendo. E eu quero tratar com vocês desses 3 versos. E o primeiro verso está em Apocalipse 22, verso 7, que diz assim: eis que venho sem demora. Eu gosto dessa expressão, e ela vai repetir nos 3 versos. Eu não sei o que essa expressão pode dizer para você. Para mim diz muita coisa. Para mim ela diz assim: é como se Deus estivesse olhando as minhas lutas, e isso acontece com você, e às vezes sabe aquele momento que é difícil, que você acha que não vai vencer, que dá vontade de desistir, que você pensa assim: Deus não está nem aí comigo, Jesus não está nem aí comigo, ninguém está nem aí comigo, e eu não vou conseguir vencer, eu vou desistir. E então esse texto é como se Jesus estivesse olhando para mim e dizendo assim: ei, eu sei quem você é, eu te conheço, eu sei onde você mora, eu estou presente em cada luta, em cada batalha que você trava, eu sei os momentos de desespero da sua vida, eu sei quando você acha que não vai vencer, eu sei quando você quer ficar num cantinho isolado e viver só você e a sua dor, eu sei disso, eu conheço tudo. Agora escute uma coisa: não desista, porque eu estou voltando logo, é rapidinho, é só mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho que eu venho te buscar e tirar dessa situação. É isso que essa expressão me diz, e é isso que me faz continuar firme nos propósitos do Senhor, porque Jesus vai voltar e não vai demorar. Muito em breve nós vamos ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. E então Jesus fala: aguenta, porque eu estou voltando. Só que ele diz uma coisa importante nesse verso: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O que Jesus está falando? Olha, eu vou voltar logo, mas quando eu voltar, eu não volto por acaso. Feliz vai ser a pessoa que quando eu voltar, esteja vivendo de acordo com o assim diz o Senhor. Nós não podemos viver uma vida cristã de acordo com o que eu acho, com o que eu penso que é uma vida cristã. Nós não podemos viver uma vida baseado naquilo que eu acredito de como se deve viver uma pessoa. Se não estivermos vivendo de acordo com a palavra de Deus, quando Jesus voltar, nós não vamos ter salvação. A palavra de Deus é o parâmetro para dizer o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Não é o que eu quero, o que eu não quero, não é o que eu gosto, o que eu não gosto, mas é o que Deus está dizendo, o que o Senhor está me apresentando, como Ele quer que eu faça isso. Na maioria das vezes a gente acredita que viver
religião é o suficiente, estar dentro da igreja, ter sido batizado, devolver dízimo, devolver oferta, isso faz parte, mas não é o suficiente para provar que você está pronto para a eternidade. E essa é uma questão tão séria que Jesus tratou disso no Sermão da Montanha. Quando você lê o capítulo 7 de Mateus, versos 21 a 23, ele deixa isso muito claro. Ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, vai fazer o quê? Vai entrar no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não basta cantar, não basta dizer aleluia, não basta dizer glórias, não basta dizer eu aceito a Jesus. Tem que fazer a vontade de Deus. Nós não vamos para o céu vivendo como queremos, nós vamos para o céu vivendo o céu aqui na terra. E viver o céu aqui na terra é viver o céu como Deus vê o céu, como é o céu. Jesus continua falando de religiosidade aqui no verso 22. Naquele dia vão dizer: mas Senhor, eu profetizei em teu nome, eu fiz milagres em teu nome, fiz maravilhas em teu nome. A primeira coisa que passa na cabeça de um ser humano quando vê alguém expulsando um demônio, fazendo um milagre, é dizer assim: esta pessoa é de Deus. Jesus está falando que isso não é prova que você é de Deus. Que o indivíduo diz para uma pessoa endemoniada: em nome de Jesus, sai, e o demônio sai, e você fala: esse homem é de Deus, essa mulher é de Deus. Ou então você vai para uma pessoa que está enferma e diz: em nome de Jesus, receba a cura, e ela recebe a cura. E você pensa: essa pessoa é de Deus. Jesus não está dizendo que, Deus está dizendo que não é assim. Que você pode operar um milagre em nome de Jesus, que você pode ressuscitar alguém em nome de Jesus, sem ser de Jesus. A gente acredita que o milagre acontece porque uma pessoa, um ser humano pecador, detém o poder de Deus. O milagre não acontece por causa do ser humano que fala. O milagre acontece por causa da fé daquele que recebe. Só religião não vale, queridos. Só bater no peito e achar: eu participo de uma religião, fui batizado, isso não vale. Sua vida precisa ser transformada. Mas transformada de que maneira? Da forma como um homem diz que deve ser? Não, de acordo com a palavra de Deus. É aqui o parâmetro. A Bíblia é sagrada. O segundo verso que eu quero estudar com vocês é o verso 12. Que diz assim: eis que veio